Olá, bom dia, minha turma. Agora que nós já testamos o nosso microfone, tenho certeza que você já pegou a sua apostila. Hoje, página 55, capítulo 9 do projeto Atendente de Farmácia. Um assunto muito interessante, tem muita dúvida ainda, não só com os profissionais, mas com os nós consumidores, né? É a interpretação da bula de medicamento. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Nessa manhã, eu gostaria que você refletisse nessa frase, que ela diz o seguinte, ó. Quando algo ruim acontece, você tem 3 escolhas. Você deixa isso definir você deixa isso destruir você, ou você faz isso te deixar mais forte. Eu sempre sou a terceira opinião. Quando algo não sai conforme nós planejamos, o negócio é deixar isso mais forte, é ter um aprendizado, é se planejar para que isso não aconteça. Agora estamos em meio a uma pandemia, nós estamos limitados em relação a algumas atividades, mas agora é aquele momento de criatividade, tá? Já que a professora está falando em criatividade, eu estou sempre incentivando para vocês sejam criativos, sejam diferenciados no mercado de trabalho. Vamos fazer uma revisão? A professora já deu aquele momentinho ali para você dar uma olhadinha, dar uma refletida ali, vamos ver se ficou alguma dúvida. Vias de administração. Os medicamentos em nós têm 2 tipos, ou ela é uma administração enteral, ou ela é parenteral. O que é uma administração enteral? É aquela que passa pela boca, estômago, intestino, seja delgado ou grosso, ou ingerido pela boca, ou que foi colocado alguma sonda nesse cliente, e a via retal. Então, essa via é a via enteral. Por que enteral? Eu sempre cito a respeito do especialista. Tem um especialista que chama gastroenterologista. Gastro, ele cuida do estômago. Entero quer dizer intestino. Então, os medicamentos que são absorvidos ou no intestino delgado ou no intestino grosso. Ou seja, é um medicamento que ele passa entra pela boca, passa pelo estômago e intestino. Ou ele é introduzido via anal ou via retal. Ok. O que são as vias parenterais? Só lembrando, tem uma via que ela chama-se sublingual. É debaixo da língua. Ela não é uma via enteral, porque o medicamento que é colocado debaixo da língua, ele é absorvido e cai na corrente sanguínea. Ele não é um medicamento que passa pelo estômago, tá? Normalmente, eu dou até um exemplo do Toragesic, que é Toragesic é marca, né? É um nome comercial de um medicamento que é para dores, medicamentos cardíacos, quando o cliente está ali com a pressão muito alta, é utilizada essa via sublingual. E só relembrando, quais são as vias parenterais? Intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Tem outras? Sim. Tem várias vias no nosso organismo que são vias especiais. Falamos lá, vamos falar no geral, assim. Tem a via ocular, via nasal ou intranasal, que é ou pelas bombinhas, né? Ou a inalação. Via otológica, que é pelo ouvido. A via tópica, que são os medicamentos que nós passamos na pele. Então, tem mais? Tem várias. Tem vias de administração que são utilizadas só em âmbito hospitalar. Que é um exemplo. Se o cliente tem lá um acidente, então, é utilizado um catéter de PIC, é enfiado um catéter nessa região para drenar. Mas, enfim, deixa isso para uma outra aula, só relembrando que os 5 certos para que o tratamento do cliente é o que nos dá a garantia para que o serviço está sendo prestado com qualidade, é sempre perguntar se o medicamento é para esse paciente, se o medicamento não é, de repente, para outra pessoa, quem está comprando nem sempre é quem vai usar. A via de administração correta, o medicamento ser dado no horário certo, na dose certa e a droga certa, porque às vezes esse cliente ele tem ali vários tipos de medicamentos e tem que ver certinho para não dar interação medicamentosa. Ok? A professora falou brevemente uma revisão do que nós vimos. Se você ainda ficou em dúvida lá,
Na apostila, página 54, tem atividade para responder. Um exemplo, o que é mais rápido? É o que vai pela veia? O que pode mais medicamento? Que vai no músculo ou que vai na veia? Se você fazer essa atividade, mesmo sem ficar em dúvida, é só colocar lá no grupo que a professora está à disposição. Agora, nós vamos falar de algo chamado bula. Então, só para começar, quais são as informações que têm que ser encontradas dentro de uma bula? Que tem uma obrigação. Quem que passa essas obrigações? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para um medicamento ir para lá na farmácia, ele ser vendido lá na farmácia, tem que passar pela Anvisa. A Anvisa tem que autorizar, tem que passar pelos testes de qualidade, de compatibilidade, enfim. Eu acho que nunca se ouviu falar tanto sobre a função da Anvisa como hoje em dia, não é verdade? A gente liga a TV, a gente já escuta lá que a Anvisa está em teste nas vacinas que vão ser utilizadas. Então, uma vacina para ela ser utilizada, é só a gente fazer um levantamento. Olha, faz um ano aí que aconteceu esse problema com a pandemia, que foi se entendendo que cada vez foi se agravando mais, foi ali, ó, meados de março, fevereiro, março do ano passado. Até hoje, olha quanto tempo que demorou para a vacina ficar pronta. Então, isso tem que ter ali uma autorização, um acompanhamento da Anvisa. Por falar em Anvisa, se você está com o seu caderno, com a tua apostila aí na mão, anota o que a professora vai falar. Vamos supor, a bula, ela é um instrumento que ela tem que vir dentro da embalagem do medicamento. Existem vários tipos de bula, desde com letras que dá para que nós possamos enxergar direitinho, como tem algumas assim com a letrinha que é até complicado ler. Mas aí eu pergunto, para que serve uma bula? A bula, principalmente, ela é um conjunto de informações que nós temos sobre um medicamento. Desde lá, um exemplo, quem é o laboratório que fez esse medicamento? Quem foi o farmacêutico que fez esse medicamento? Qual que é o endereço? O CNPJ? Isso eu estou falando no geral. Mas e as informações lá dentro, direcionadas aos nossos clientes? O que tem que vir? Principalmente aqui no Brasil, como eu já mencionei anteriormente, né? As bulas são controladas ali, fica a cargo da Anvisa. Professora, eu tenho mania de chegar em casa e jogar fora a bula, porque, sei lá, eu deixo o medicamento tudo numa caixinha, eu jogo a embalagem e jogo a bula fora. Vamos supor que eu pedi no começo ali, né, nós iniciarmos a nossa aula, para que você separasse uma bula. Para quê? Se você tem sua bula em mãos, você tem informação daquilo que você está tomando. E vocês, principalmente, como atendentes de farmácia, tem que entender um pouquinho, que se o cliente fizer uma pergunta, você não fica ali, ó, com a boca aberta, parado, sem ter uma resposta. É claro, nós não somos obrigados a saber de tudo, mas o básico, pelo menos, e entender um pouco da bula é um básico para você fazer um diferencial no seu atendimento. Então, novamente, quais as informações que você sente dificuldade de compreender? Você já teve alguma experiência negativa por não conhecer a bula? E aí começa aquelas perguntas que a professora sempre faz em sala de aula. Como é que você toma dipirona? Porque para tomar dipirona você não precisa ir ao médico. Você sentiu dor, ele é uma classe de medicamento que é para dor, é um analgésico. Então você não precisa ir ao médico para tomar um medicamento porque você está com dor de cabeça. É aonde, ainda nesse projeto, nós vamos ter uma aula falando sobre isso, sobre a automedicação. Nós somos corresponsáveis quando a gente não dá uma orientação correta para o cliente, porque ele não entende. E nós não informamos, então, às vezes não acontece, corrigindo, às vezes acontece algum problema ou alguma dificuldade. Então, vamos lá, então. Tá com a sua bula na mão aí? A professora tá com a dela aqui, ó. Então, vamos abrir. Lá no começo do medicamento, independente de bula de qual medicamento você pegou, qual que é a primeira informação que vai vir lá em cima, lá no tópico aqui, ó? O que vai vir aqui? Principalmente, o nome do medicamento. Vamos entender se esse medicamento nosso, ele é um medicamento genérico ou se esse medicamento nosso é um medicamento referência. Nesse momento, eu gostaria que você identificasse aí
se está aparecendo o nome ou se está aparecendo, um exemplo, eu estou com a dipirona. Está aparecendo aí para você assim, ó, embaixo do nome está escrito dipirona, medicamento genérico, lei 9.787 de 1999. Então, se está aparecendo o nome do princípio ativo e embaixo dizendo medicamento genérico e uma lei, quer dizer que esse medicamento é genérico. Quando ele não aparecer essa informação, é porque ele é um medicamento referência. Eu vou pedir agora aqui uma ajuda para a Thaís. Ô, Thaís, você está com a sua bula em mãos, né? O seu medicamento, aparece o nome, fala para a professora aí, desativa para mim o som, e fala para mim qual que é o laboratório que o seu medicamento pertence. Me ajude. Ah, porque você está vendo aí, ó, algumas bulas vêm ali. O meu exemplo é da Germed. E o seu, Thaís, me ajuda? Ou, Monara, se você tiver ali com a sua bula, ó, é para estar com a bula na mão me acompanhando, hein? Conseguiram ver? Então, ó, dipirona, nome do medicamento, apresentação. O que é essa apresentação? Essa apresentação é a forma desse medicamento. Conseguiu achar aí, Thaís? Está embaixo? Ó, logo no começo aqui, ó, todos me acompanhem. Quando você abre a bula, o início dela, ali, ó, informação de número 1. É o nome do medicamento. Estão vendo aí? Logo após, o que está embaixo? A apresentação, ou seja, a composição desse medicamento. Ah, tá. Conseguiu achar? Ah, o selo é betametasona. É isso? Embaixo está escrito medicamento genérico, lei e tal, ou não? Não tá. Então, ele é um medicamento referência. Olha só, para você entender isso, toda vez que o medicamento for genérico, vai estar dizendo na bula ali, ó, medicamento genérico e a lei. Alguns laboratórios colocam em cima, assim, a sua própria marca. O meu, ó, vou colocar aqui bem pertinho para vocês verem. É Germed. Tem vários laboratórios que fabricam a dipirona, entendeu? Na sequência, a apresentação, a forma e formulação. O que é essa apresentação? Esse medicamento é gotas, é comprimido. Lembra a forma farmacêutica? A forma farmacêutica é o quê? Líquida, sólida, gasosa, pastosa? A sua vai vir aí. A minha, no caso aqui, é uma solução oral, ou seja, ela é líquida. Ela é líquida e dentro, esse monte de nomes que vocês veem na composição são os excipientes, ou seja, os preenchedores de volume do seu medicamento. Após você ver ali nome do medicamento, apresentação, fórmula ou a formulação, composição dele, a informação de número 2 da bula é informações ao cliente. E daí, daí para frente, o item 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente, tudo que vier aí até o final, abrem a bula, até depois, quando vai chegar num lugar chamado dizeres legais. Porque, ó, observem aqui, uma bula, ela é estruturada da seguinte forma, ó. Primeira informação que vem na bula é a identificação do medicamento, ou seja, o que você precisa saber a respeito de nome, o que tem dentro dele e a forma farmacêutica. Depois, a bula praticamente inteira é informações ao paciente. É tudo que o paciente precisa saber a respeito desse medicamento. E, então, no começo, tá aqui, ó, medicamento, a apresentação dele, é o uso oral. Olha a via aqui, como é que é importante. A via que se utiliza o medicamento vem lá no começo da bula. A composição também. E o que mais? Ó, se eu sei da minha composição que tem dentro do medicamento, a dose dele ali, a próxima é
a informação ao paciente. O que é essas informações ao paciente? É perguntas que todos têm dúvidas sobre aquele medicamento. É como ele funciona. Então, para que esse medicamento serve? De acordo com a sua bula, você vai ler aí para que ele serve. Ele é um antitérmico? O que é um antitérmico? É um medicamento que é para febre. Ele tem duas ações, ele tem duas funções, ele é antitérmico e analgésico. O seu é o quê? É um anti-inflamatório? É um antibiótico? Vai depender da sua bula. Como esse medicamento funciona? Então, primeiro item, para que ele serve. Segundo, como esse medicamento funciona. Como que ele funciona? O analgésico, ele pode ser o quê? De 30 a 60 minutos após você fazer o medicamento. Então, o cliente está com muita dor. Se esse medicamento for feito via oral, ele pode demorar ali de 30 minutos. Ah, professora, eu tomo, faz ação mais rápido. Tudo bem, mas a previsão que diz aqui é que os efeitos dele é após 30 minutos o efeito esperado. 30 minutos, aproximadamente, até 60 minutos. Então, o que isso quer dizer? Porque é um medicamento via oral. A via oral, ela demora um pouco mais. E se for na veia? É questão de menos de 5 minutos, o medicamento está sendo realizado o seu efeito. Veia, coração, distribui para o corpo, pronto, acabou. É para nós apenas reforçarmos o que a gente falou na aula passada, que de acordo com a via que se utiliza, é a velocidade de ação. Seguindo aí ainda, o item 4, o que eu devo saber antes de tomar esse medicamento? Principalmente, que a maioria dos medicamentos, se você estiver me acompanhando, você vai ver aí, a gestante. Gestante não toma medicamento sem uma orientação médica, ou sem a medicação médica, mesmo de pirona. É um medicamento simples. Por quê? Porque se tiver com suspeita de gravidez, pode causar algum dano ao bebê. Ainda tem uma faixa etária ali, é contraindicado para crianças com menos de 3 meses de idade, ou que esteja pesando menos de 5 quilos. Ou seja, a mãe sabe que de pirona não precisa de receita, ela compra e dá por conta própria. Pode prejudicar o bebê dela? Claro que pode. Seguindo, o que eu devo saber sobre esse medicamento? Ali, ó, se você for ler, um exemplo, se você tiver com uma bula de dipirona aí, ó, esse medicamento dá pancitopenia. O que é isso, professora? Diminui as células do sangue, ou seja, tanto os glóbulos vermelhos quanto branco. E plaquetas. Você vai falar assim, dipirona, professora, esse medicamentozinho comum que a gente compra aí, baratinho, eu não estou fazendo propaganda contra o dipirona, deixa bem claro, tá? Eu estou alertando que essa informação está na bula. Então, ele é um medicamento que ele prejudica o nosso sangue. Então, não pode ficar tomando a Deus dará, não leva medicamento nenhum. Então, é isso que eu estou agora orientando vocês, é o tal do uso racional do medicamento. É orientar o cliente que se ele quer tomar um medicamento, principalmente que ele tem um componente sintético nele, que ele tem que ver aí, observar que o excesso desse medicamento pode dar até choque anafilático. O que é isso? Fecha a garganta. Porque como é que você sabe que você tem alergia a um medicamento? A partir do momento que você toma. Então, pensando nisso, ó, quando eu não devo usar esse medicamento? É o próximo item aí. Então, quando você não deve usar esse medicamento? Esse medicamento, deixo bem claro, quando tem pessoas que têm alergia. Aí a pergunta é, e se o seu cliente chega lá na farmácia e já falar para você logo de cara assim, Monara, eu tenho alergia de pirona. Você tem que ter em mente já pelo menos um outro analgésico, paracetamol. Professora, paracetamol faz mal para o fígado. Todo medicamento ele é metabolizado no fígado. Então, vamos continuar aí? Eu quero que você só reflita sobre o que a professora está falando. Então, quando eu não devo usar esse medicamento? Ou seja, quais os males que esse medicamento pode me causar também? Tudo isso tem. Agora, eu vou deixar aí uma atividade, vocês vão anotar o que a professora vai falar agora. Eu quero que você localize aí na sua bula, depois, a gente vai terminar essa aula daqui a pouco, e você vai fazer o quê? Você vai anotar, e cada um vai falar a sua bem rapidamente,
O seu medicamento, se você estiver tomando, tem um item aí na sua bula, aonde vai estar assim escrito, interações medicamentosas. O que é isso? Toda bula tem. Toda bula tem. Se você seguir aí pelo que a professora está acompanhando, cada item, você vê que na sua bula ali tem item 1, item 2, item 3, 4. Vai chegar uma hora que você vai encontrar assim, ó, interação medicamentosa. Então, a professora quer que você dê uma atenção especial a esse item. Por quê? Um exemplo aqui que eu vou dar do meu medicamento. Quem toma dipirona tem que tomar muito cuidado com o ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, ele é utilizado, é um medicamento que a classe dele é para dor e febre. Só que tem um detalhe. A dipirona pode reduzir o efeito se for combinado a ele, só que é na parte plaquetária, na parte das plaquetas lá, que está bem no nosso sangue. Porque o ácido acetilsalicílico, ele é usado como, grosseiramente falando, ele afina o sangue. É para pacientes que fazem tratamento com cardiologista. Então, e com medicamento? E com alimento? Tem algum tipo de alimento que pode cortar o efeito da dipirona? Não tem. Esses anos todos que se estuda dipirona, não tem. Então, quando vai fazer exame lá no laboratório, esse medicamento aparece ali, então, para fazer teste, um exemplo ali de creatina, triglicerídeos, HDL, ácido úrico, eles foram, sim, pode aparecer, sim, nos resultados. Aí você fala assim, nossa, professor, então, assim, é um medicamento simples, ele pode fazer toda a diferença? Pode. Item 5 da nossa bula lá, onde, como e por quanto tempo eu posso guardar o meu medicamento? Peraí, professora, isso aí eu tenho que falar para o cliente? Não. Isso aí você vai fazer o quê? Você vai informar ao seu cliente que o quê? Não é todo mundo que sabe. Um exemplo, quantos graus nós temos que deixar guardados nossos medicamentos? Agora, só relembrando, muito cuidado com qualquer tipo de medicamento quando a mulher está grávida ou está amamentando. E sobre o guardar o meu medicamento, qual que é a temperatura? Um exemplo, aqui em São José do Rio Preto, época do verão, faz 32, 35 graus. E ficar guardando um anticoncepcional na bolsa, ficar andando com ele o tempo inteiro, pode cortar o efeito dele? Pode. Por quê? Está bem claro ali, ó, no item 5 da sua bula, que esse medicamento, um exemplo, ele deve ser guardado de 15 a 30 graus. Se está acima de 30 graus, quer dizer que o seu medicamento não está havendo o quê? Uma boa conservação. Bom, tem que deixar longe da luz? Com certeza. Esse é um outro item que tem que ter um cuidado muito especial e não usar medicamento fora da data de validade. Tem umas pessoas que falam, eu tô com dó de jogar meu medicamento fora. Olha só, tá com o vidro cheinho, eu vou jogar fora? A resposta é sim. Tem que jogar fora se for necessário. E só completando a minha linha de raciocínio, eu esqueci de comentar o seguinte. Quando eu falei da interação medicamentosa, como eu devo usar esse medicamento? Quais os males que ele pode provocar? Nem sempre, quando você estiver realizando uma venda, você vai saber ali todos os medicamentos que você for atender o cliente, você não vai saber isso na ponta da língua. Mas isso não impede de você pegar ali os medicamentos mais vendidos na farmácia, que é o analgésico, o antitérmico, medicamentos que são os MIPs, que a professora já comentou anteriormente. Os medicamentos que são isentos de prescrição. Ou seja, se não tem uma prescrição nesse medicamento, tem que ter a orientação do atendente de farmácia. Você vai dizer assim, sério, professora? Não tem especificamente lá a receita médica, mas a orientação básica desse medicamento, anota aí o que a professora vai falar. Olha um detalhe muito interessante. Sobre o tomar dipirona. Eu falo de dipirona, poderia ser o paracetamol, poderia ser qualquer outro analgésico. Eu estou dando um exemplo de analgésico em geral. Tomou lá, está com muita dor. A dor não passou. Ele vai e faz o quê? Toma de novo. Questão de 1 hora. Eu vejo muito adolescente fazendo isso e comentando que faz isso.
Ah, professora, eu tomei um comprimido ali de pirona, deu 1 hora, não passou, eu tomei mais um. Aumentar a dose muito próximo não vai mudar, entendeu? Por quê? Porque pode dar uma sobrecarga no fígado, pode dar uma intoxicação no fígado fazer isso. E ainda dar queda de pressão e a pessoa passar mal, ok? É só um alerta que a professora decidiu fazer aí, relembrando. Item 6. Como eu devo utilizar esse medicamento? E isso, essa informação vem lá onde? Essa informação vem lá na receita, a hora que o médico dá a receita. O médico deu a receita, vai vir lá qual medicamento, o miligrama desse medicamento e a dose que deve ser tomada. E aí, professora, e se não vir isso? Lá no item 6, como eu devo usar esse medicamento, tem lá assim, ó, recomenda-se, isso no caso especificamente desse, tá? Não é necessário agitar o produto, tem medicamento que ele tem que ser agitado. E a posologia? Ó a palavrinha assim que eu vou sempre, até vocês terminarem o curso de vocês, eu vou frisar muito sobre ela. A posologia nada mais é o que? A dosagem desse medicamento. Observe no item 6. Achou o item 6 da sua bula? Achou aí? O item 6. Tá lá, ó, peso. Observaram que vem a dose única, a dose máxima diária que deve ser tomada, de acordo com a idade. Ali, ó, se tiver ainda alguma dúvida, faz um rascunhozinho ali para os primeiros dias de trabalho seu, quando você estiver lá no balcão atendendo o seu cliente, até você se acostumar que normalmente bebê é uma dose por quilo, tá lá, ó. Até que idade que é dessa forma? Ó, professor, eu tenho dúvida. Se for em ml ali, ó, até na bula vem todas essas informações, ok? O que eu devo fazer quando eu me esquecer de tomar esse medicamento? É o item 7. Não se esqueça de que fazer o quê? Assim que possível tomar. Eu gostaria que vocês lessem com muito carinho aqui, ó, esse item 7, principalmente quando se tratar do quê? Antibiótico. Antibiótico é uma classe de medicamento, assim, muito... não que as outras não tenham que ser, mas o antibiótico tem que tomar muito cuidado por causa da resistência bacteriana. Ficar tomando antibiótico errado faz com que futuramente esse cliente ou nós mesmos possamos ter problemas de saúde por tomar um medicamento errado, ok? Ainda, quais os males que esse medicamento pode me causar? Tá lá, ó, vem tudo discriminado. Depois, nesse intervalo entre essa aula e a próxima, você vai ler aí com bastante carinho todas essas informações que a professora está falando. Da distúrbio vascular, na pele, enfim, ó, não vou nem ficar falando muito. O que fazer se alguém tomar uma quantidade maior que está indicada deste medicamento? Aí vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho de reação adversa. O que é uma reação adversa? Lembre bem, reação adversa é diferente de reação alérgica. Você sabe qual que é a diferença? Se você não sabe, anota aí, ó. São as mesmas coisas? A resposta é não. Quando alguém tem uma reação alérgica, é uma reação exacerbada. Um exemplo, coceira, língua, o nariz começa a escorrer, aparece mancha vermelha na pele. Ou seja, é o sistema imunológico mostrando que ele está o quê? Que ele está com algum efeito. Está dando algum retorno ali, não depende da dose. Às vezes pode ser uma dose mínima. Se a pessoa tiver alergia, é igual pó. Tá com alergia a pó, não precisa ser muito pó. Só o fato de ter pó começa a fazer o quê? Dá coceira. Então, o organismo, numa reação alérgica, quando ele recebe o fármaco ali, é como se fosse uma ameaça no corpo e ele começa a produzir anticorpos. Começa a tossir, começa a espirrar, começa a aparecer mancha vermelha, começa o nariz ficar ruim, pode coçar os olhos, língua. Isso é uma reação alérgica. Agora,
Professora, não está na minha bula falando exatamente isso daí. Então, isso aqui é um extra que a professora está trazendo para que você saiba que tem diferença entre reação alérgica e reação adversa. A reação adversa do medicamento é quando começa a aparecer alguma causa desagradável. Está com um sintoma, tomou o medicamento, náusea, começa aquela sensação de náusea, de mal-estar, vômito, dor na cabeça, dá até diarreia. Então, o organismo quer expulsar de alguma forma. Como? Ou através do vômito, ou através da náusea, ou através da diarreia, ou doendo a sua cabeça. Isso é uma reação adversa ao medicamento. A alérgica é coceira, mancha, então é diferente, tá? Anotou aí com muito carinho? Depois eu compartilho essas imagens aqui com vocês lá no grupo, tá? Mas então, o que é um efeito colateral? Efeito colateral é o quê? É quando é mais comum, principalmente ali, medicamento antidepressivo. Os 7 efeitos colaterais mais comuns dos antidepressivos, eu trouxe aqui uma lista para vocês. Misturou antidepressivo com determinados tipos de classe de medicamento, o cliente vai ter problema. Ele vai chegar lá na farmácia reclamando de algo que está acontecendo. Aí, nesse caso, você fala, professora, eu não sei o que fazer. Se for necessário, esse cliente conversa com o farmacêutico ou até marca um retorno no médico para ver o que está acontecendo aí com esses efeitos colaterais, porque tem coisas que não tem como fazer. Por exemplo, quem para de fumar, normalmente a tendência é aumentar de peso. Quem toma medicamento antidepressivo, normalmente ganha peso. Ele resolve ali o problema da depressão, mas tem um aumento de peso. É onde tem que ter acompanhamento, não só médico, mas a nutricionista, a realização de atividade física associada, tá? Novamente, a tal da posologia, então, para nós finalizarmos. A posologia é o modo que esse medicamento deve ser o quê? Administrado. Então, essas informações sobre a dose, o nome, a dose, o horário, o período, é fundamental para qualquer classe de medicamentos. E ainda, uma superdosagem. Aonde? O que eu vou fazer, professora, se houver uma superdosagem? Vai lá no final da sua bula, só para finalizar. Dizeres legais. Então, lá, siga corretamente o modo de uso. Não desaparecendo sintomas, procure o médico. Ali vem a informação do quê? Aonde foi fabricado, quem foi o farmacêutico, o CNPJ, o endereço, a bula e, principalmente, um 0800. Observe na sua bula, depois você vai falar para mim. Tem um 0800 aí? Está escrito saque? No caso da minha bula, está ali, ó. 0800 7476 0000. Então, aqui eu posso entrar em contato se eu tiver uma dúvida. Mas, se a pessoa tomar uma dose excessiva, procure a UPA, procure a emergência do seu convênio, enfim, uma forma de atendimento. Não dá para você ficar esperando, não. Ai, será que vai dar alguma coisa? Não é será. Procure para ser feita uma lavagem, se esse medicamento foi feito via oral, ou, de repente, precisa ter de internamento, tá? Para finalizar, resumindo, perdi minha bula. Agora que a professora explicou, então, que a primeira informação é do medicamento, as próximas informações é do cliente. No final, é os dizeres legais, ou seja, de onde veio, para onde vai, o modo de usar, quem foi que inventou, quem foi que fez, é o final da sua bula. Essa é a estrutura da bula. Informações do medicamento, informações ao cliente e os dizeres legais, ou seja, as informações em gerais desse medicamento. Ó. Perdi minha bula? Vou compartilhar com vocês depois isso aqui, ó. Primeiro, que eu sempre peço em pesquisa em sala de aula, bulário Anvisa. O bulário Anvisa é o quê? É o local onde você pode buscar informações sobre a bula. Até agora a gente falou da bula. Daqui a pouquinho, a professora vai dar aí uns 10 minutinhos para você ir ao banheiro, beber uma água, tomar um cafezinho. Nós vamos voltar falando do quê? Nós vamos falar de interação medicamentosa. Por isso que eu falei que nesse momento você vai fazer essa atividade. Você vai procurar na bula e vai destacar de caneta aí quais são as interações medicamentosas do seu medicamento especificamente. Será que você pode tomar antibiótico com leite? Então, a resposta é: não perca a aula daqui a pouquinho. Ficou em dúvida sobre algo que a professora falou? Você vai anotar aí. E a hora que a gente retornar agora para a próxima aula, você vai falar para mim qual foi a dúvida que você ficou para que a professora possa esclarecer. Afinal, a vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir dos negativos
e se as coisas não derem certo, tire outra foto. Então, eu vou encerrar essa primeira parte da nossa aula dizendo para vocês o seguinte. Tem alguma dúvida? Anota aí. Daqui a pouquinho a gente já retorna para a nossa próxima aula, que é o quê? Interação medicamentosa. E eu vou estar aguardando por vocês, ok? Então, até daqui a pouco. Anote a sua dúvida aí.